Marlon Gomes começa a chamar a atenção de gringos depois da partida que ele fez pelo Sul-Americano Sub-20. E olha, os torcedores vascaínos começaram a ficar preocupados. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o recorde que o Ryan bateu ao entrar em campo ontem. A briga pelo Maracanã. O Vasco permanece de olho numa briga pelo Maracanã e já pediu até a Ferge para jogar o clássico no maior estádio do mundo. Vamos falar isso e muito mais aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno e também sobre a preparação para enfrentar o Inter Miami nesse sábado. Vai subir a vinheta, hein? Sobe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco joga neste sábado contra a equipe do Inter Miami e Barbieri treinou aqui nesta quinta-feira, vai treinar nessa sexta também, visando o jogo contra o Inter Miami. Do lado do Inter Miami, a expectativa é para ver se Josef Martinez irá estrear contra o Vasco. Provavelmente não, né? Deve ser somente apresentado durante o jogo, mas a equipe vem aí na preparação para a MLS. E vem aí tentando um resultado positivo para o Vasco. Já sabemos que a cúpula da 77 estará presente em Fort Lauderdale para assistir o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Inter Miami. Do lado do Vasco, provavelmente Ivan possa estrear, né, na camisa 1 do Vasco, na camisa 97 na verdade, mas na posição 1 do Vasco. E a expectativa também é para saber se os reforços Orelhano, Jair, serão titulares contra a equipe do Inter Miami. Lembrando que o jogo é às 9 da noite e terá transmissão exclusiva da Cazé TV. E você pode acompanhar, a gente vai estar fazendo pré e pós-jogo aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Olha, não falar de Marlon Gomes, porque pouca gente conseguiu assistir ontem, né? Mas quem conseguiu viu que o Marlon Gomes foi um dos destaques, juntamente com o Andrei, mas o Andrei já não é mais nosso, né? Agora é do Chelsea, da partida e da vitória, boa vitória, do Sub-20, né, do futebol brasileiro, da seleção brasileira, contra o Peru. Marlon Gomes foi destaque absoluto desse jogo. E olha, uma coisa chamou bastante atenção. Diversos gringos, perfis gringos, periódicos gringos, começaram a chamar os holofotes para Marlon Gomes. Marlon Gomes foi um dos caras que mais driblou, de mais passes certos, que mais arriscou. Enfim, foi o destaque, cara. Foi o melhor jogador. Inclusive a CBF hoje deu destaque ao Marlon Gomes nas suas redes sociais como o cara que jogou de terno, como eles disseram. E olha, isso preocupou a torcida vascaína. Por quê? Quando começa essa chamada aí, os gringos começam a falar bastante, você já sabe, começa a chamar os holofotes. Mas uma curiosidade é o seguinte: Marlon Gomes jogou na sua posição em que ele chamou a atenção com o Andrei, jogando na base do Vasco. Como um cara ali, jogando no meio de campo, meio campo mesmo, um médio, um cara que fez a intermediação, que sempre jogou com o Andrei por ali na base. E foi muito bem, jogando como meio campista, distribuindo bons passes, movimentação, dribles. O cara chamou bastante atenção. Para muita gente que pergunta sobre a multa rescisória do Marlon Gomes, chega em torno de 30 a 40 milhões de euros, mas até o momento é o cara que está chamando a atenção. Vamos ver a segunda rodada, mas eu digo a vocês o seguinte: Marlon Gomes deve ser o próximo a deixar o Vasco na próxima temporada, porque o cara está chamando bastante atenção e mantendo esse nível vai ser inevitável. Mas vamos falar de Vasco e Audax. O Vasco empatou com o Audax, provavelmente encerrou o ciclo desse time B do Vasco. Muita gente chamou atenção, outras não, nem tanto, mas de tudo a gente vê que o Vasco precisa sim contratar, porque esse elenco hoje do Vasco, o elenco B, não ofereceu grandes oportunidades. A Galaça foi bem, Paulo Vitor foi bem, outros foi bem, mas eu também não vejo ainda os caras com segurança para manter um time ou serem uma válvula de escape numa Série A. Mas enfim, deve-se encerrar aí o ciclo do time comandado pelo Emílio Faro, já que no próxima quarta-feira, né, quando o Vasco enfrenta a Portuguesa, também no Estádio Luso Brasileiro, o time principal do Vasco
já estará no Brasil e provavelmente o Barbieri estará na beira do campo para comandar o Vasco da Gama. Mas esse jogo foi importante para o Ryan. Ryan bateu um recorde ao entrar em campo. Ele foi o jogador mais jovem, passou a ser o jogador mais jovem no século XXI a entrar em campo numa partida oficial do Vasco da Gama. Ryan bateu esse recorde, inclusive o Vasco colocou nas redes sociais essa grande marca do Ryan. E só mostra o seguinte: entrou meio discreto ainda, tentou algumas jogadas, mas pouco tempo. Acho que o Emílio Faro demorou até para colocá-lo, mas mostrou aí que pode ser, que é o início de uma história. Ele provavelmente deve ser utilizado mais no sub-20. Vamos ver se o Barbieri vai dar algumas oportunidades a ele durante a temporada. Eu ainda acho que ele precisa maturar um pouquinho mais, principalmente no sub-20, para melhorar também algumas questões, alguns posicionamentos, para aí sim ser incorporado ao time profissional do Vasco e poder ajudar da forma que a gente espera. Mas Ryan bate esse grande marco aí ao entrar em campo contra a equipe do Audax, e o Vasco agora encerra sua estadia do time B e aguarda o time principal. Olha, o Vasco continua a preparação para o jogo contra o Inter Miami e busca, né, essa situação aí de poder ganhar esse jogo para ter uma tranquilidade. Mas entre os assuntos debatidos lá em Miami também estão a situação do Maracanã. O Vasco não desistiu. O Vasco e a 77 tem muito interesse nesta concessão. O Vasco vê que com um time mais competitivo, o Vasco precisará de mais público, sabe que São Januário está menor e vai entrar nessa briga. Porém, o clube também busca um acordo com o Flamengo de antemão, para que possa jogar alguns jogos no Maracanã, já com esse acordo entre o Vasco e o consórcio Maracanã. Mas um jogo o Vasco já quer mandar para o Maracanã, que é o clássico contra a equipe do Botafogo. O Vasco já comunicou a Ferdi, sabe que nesse dia, no dia 16 de fevereiro, não haverá nenhum jogo, nenhuma data marcada para o Maracanã, e o Vasco busca enviar aí o seu primeiro grande jogo na temporada para o Maracanã. Busca um entendimento com o consórcio Maracanã, mas acha-se que vai ter esse entendimento, até porque o próprio presidente do Flamengo, Landim, em uma entrevista essa semana, já abriu as portas aí para o Vasco jogar, diz que precisa ter um entendimento e tal e tal. Mas o Vasco não desistiu do Maracanã, entende que o Maracanã será importante nesta temporada, com o Vasco com um time mais competitivo, com o Vasco que vai precisar de muito mais público, que São Januário já está menor para aquilo que o Vasco pretende, e por isso a 77 Partners colocou isso em pauta novamente e deve brigar para conseguir a concessão. Espera-se que até abril, quando foi dada a nova concessão provisória ao consórcio Maracanã, haja uma nova concessão e aí sim o Vasco possa entrar forte para comandar esse que já foi um dos maiores estádios do mundo e hoje é um dos maiores palcos do futebol brasileiro, né? Se não for o principal, é o principal palco do futebol brasileiro e mundial, e também sempre chama atenção quando tem seus jogos. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, show de informações para vocês, mais tarde a gente volta trazendo isso e muito mais sobre o Vasco. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.